Olá, você está no canal Podcast Funsegem, criado para conectar você com notícias importantes da atualidade para o seu futuro. Hoje nós vamos falar sobre endividamento e investimento de longo prazo, como o plano de previdência da Funsegem. É possível economizar recursos para ter um futuro com mais conforto e bem-estar, mesmo tendo dívidas a quitar? Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgada em junho passado, 78,8% dos brasileiros estão endividados. O cartão de crédito lidera o volume das dívidas, com 86,4% do total de devedores. Mas por que os brasileiros se endividam dessa forma? Para nos explicar os motivos que levam tantos brasileiros a se endividar, o podcast Funsegem convidou o administrador de empresas e especialista em finanças pessoais, João Vitorino, que também é idealizador do canal A Hora do Dinheiro no YouTube. Vamos ouvi-lo. São 3 motivos, na minha opinião, que fazem com que o brasileiro tenha esse alto índice de endividamento. O primeiro deles é um conhecido de todos nós, que é a questão da renda baixa. Infelizmente, nosso país ainda não é um país em que a gente considere que a renda dividida pelas pessoas consegue ser renda suficiente para, na média, as pessoas conseguirem guardar dinheiro. Esse é um dado que não há como debatê-lo, ele é verdadeiro. O segundo, e aí diz mais respeito aqui ao que eu faço, a questão da educação financeira, é uma baixa educação financeira no nosso povo, na nossa população. Isso não é só de baixa educação em relação a finanças, em relação a outros aspectos da nossa educação. Por exemplo, você quer ver uma coisa? A matemática. Os últimos dados do PISA dão conta de que 73% dos estudantes que participaram do PISA no Brasil tiveram um desempenho abaixo do mínimo em matemática. O que quer dizer isso, abaixo do mínimo? O mínimo é aquele desempenho que você consegue ter capacidade de exercer a cidadania com informação correta, com conteúdo correto. E 73% abaixo. Então você veja que isso se espalha por outras áreas da educação e na financeira, infelizmente, não é diferente. E um terceiro item que eu tenho que falar é o seguinte: infelizmente, as nossas empresas têm uma capacidade de venda muito forte, né? O marketing é muito forte. Então, nós somos bombardeados o tempo todo com oferta de produtos, oferta de coisas para comprar, oferta de supérfluos, e aí, infelizmente, nós caímos nessa tentação, muitas vezes numa coisa de nos equilibrarmos, tá um pouco chateado porque está com um problema, vai lá e compra uma coisinha, perde a mão, compra por impulso. Então, também isso acontece muito no nosso país, tá? Ninguém gosta de se endividar, não é mesmo? Mas às vezes existem situações que justificam o empréstimo. E quais situações seriam estas da perspectiva da educação financeira? Vamos ouvir o que tem a nos dizer o especialista no assunto. Olha, eu acho que uma pessoa deve considerar o endividamento quando ela tem um plano para esse endividamento, quando é algo que ela vai adquirir que é muito importante para a vida dela. Vamos ao exemplo mais tradicional, né, gente? A questão do imóvel. É muito difícil uma pessoa ter recursos acumulados para comprar um imóvel à vista, porque é um valor muito alto. Então, o endividamento para a compra do seu imóvel, que vai dar segurança e tranquilidade para sua família, para mim faz sentido. Claro, desde que, como eu falei, planejado, que conheça quais são os tipos de financiamento, que escolha o financiamento com uma taxa de juros que seja possível de pagar e dentro de um limite máximo de endividamento em relação à renda. Essa é uma situação que eu considero que é o quê? As outras de endividamento eu tenho dificuldade de aceitar, de consumo, sabe? Fazer aquele parcelamento longo para comprar roupa, esse tipo de coisa, eu não gosto tanto. Um segundo motivo pelo qual eu acho possível o endividamento, acho válido e até estimulado, é aquela pessoa que é empreendedor e está comprando algum equipamento, uma máquina, um automóvel para realizar o seu trabalho e que a renda derivada dessa compra vai ser maior do que os juros que vai pagar no financiamento. Também eu acho que aí é um uso de crédito inteligente e válido. Quais as melhores estratégias para não se endividar? E melhor ainda,
para fazer sobrar recursos e, com isso, conseguir realizar investimentos de curto, médio e longo prazos, como é o caso de uma previdência privada como a da Funsegem? Com a palavra, João Vitorino. Ah, essa pergunta eu adoro. Essa é a pergunta que eu mais gosto de responder. Porque não é tão difícil como a maioria das pessoas acha. Não é tão difícil. Em primeiro lugar, um conselho que existe desde que o mundo é mundo. Desde a Grécia Antiga existe esse conselho. Gaste menos do que você ganha. Eu ganho 100, vou tentar gastar 98. Eu ganho 1.000, vou tentar gastar 950. Eu ganho 10.000, gaste 9.900, 9.800. Sempre sobe uma coisinha. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é ter planejamento, ter um orçamento, nem que seja um caderninho, sabe, da nossa avó? Um caderninho que você faz duas coluninhas, do lado esquerdo, o que eu recebo, do lado direito, o que eu gasto, e coloca lá, supermercado, 100, transporte, metrô, ônibus, mais 30, roupa, 50, escola, e no finalzinho põe lá, e faz uma folha para cada mês. Se a pessoa conseguir fazer isso todos os meses, ela vai conseguir enxergar a sua exata situação, e aí vai se impactar emocionalmente, vai dizer, opa, tem que cortar alguma coisa aqui, eu tenho que fazer sobrar. Acreditem na força do planejamento, na força de um orçamento, mesmo que simples. Empréstimos consignados têm juros mais em conta do que os empréstimos pessoais, mas ainda assim, esses empréstimos comprometem a renda. Para quem pensa em investir, como no plano de previdência da Funsegem, é recomendável começar mesmo tendo um empréstimo em andamento? Vamos ouvir o que o João Vitorino tem a nos dizer sobre isso. Ótima pergunta. Muitas pessoas vivem essa situação. Acham que só devem economizar depois que liquidarem suas dívidas 100%, quando quitar todas as dívidas. Eu, apesar de racionalmente a gente achar que o certo seria liquidar tudo para começar a economizar, eu tendo a gostar da situação de você começar a economizar mesmo com um pouquinho de dívida. Por quê? Porque você cria hábito. Nós somos seres de hábito, nós precisamos ter uma rotina de fazer as coisas de uma maneira regular, todos os meses, a cada semana. Então, à medida em que você deixa um recurso separado, mesmo que você está endividado, mesmo que seja pouco, já vai guardando, aquilo vai criando um formato de atitude que ao longo do tempo vai se consolidando e vai te ajudar, no momento que você quitar a sua dívida, ter muito mais recursos à disposição para investir. Então, ter planos de previdência privada, mesmo que você tenha um pouco de endividamento, funciona. Eu uso como analogia, né, gente, a história da academia. Tem uma pesquisa americana que fala o seguinte, que é muito melhor você ser um gordinho ativo do que um magrinho que não faz exercício nenhum. Porque o gordinho ativo, aquela pessoa que está um pouco mais acima do peso, mas está se movimentando, ela está em ritmo de melhorar a saúde, de melhorar o batimento cardíaco, o condicionamento, a resistência. Enquanto que o magrinho sedentário, ele está num ritmo de não fazer nada, de não melhorar a sua saúde. Então, se a gente fizer uma analogia aí, fazer uma brincadeira do endividado que tem um pouco de dívida e também economizar, serve a mesma analogia, a mesma referência. Você cria hábito, você vai se acostumando com aquilo e aquilo já vai fazer parte da sua vida. Vamos ouvir agora as considerações finais do João Vitorino sobre as motivações para começar a economizar e conseguir abater ou mesmo quitar dívidas. Quando você começa a economizar e você olha aquele montante crescendo, aquilo vai criar motivação para você quitar. Aquilo vai te criar um incômodo assim, puxa vida, mas eu consigo se eu fizer, então por que eu não quito aqui, ou pelo menos não abato essa dívida aqui, para eu fazer assim meu montante crescer mais, entendeu? Se você espera quitar, não conseguiu economizar, faz outra dívida logo depois, e aí vai sempre deixando aquilo para amanhã. A gente estava falando agora há pouco, numa outra reunião que eu estava, essa história, o brasileiro só se prepara na última hora para as coisas. Eu não acho, eu acho que a nossa população está mudando em vários conceitos, em vários comportamentos, então por que não também mudar esse? O que que impede o brasileiro de se planejar um pouquinho, de controlar melhor as suas emoções, o seu comportamento aí, para ir para uma situação melhor de vida? Para ele, para a família, para às vezes dar exemplo, né? Aquele irmão endividado vê outro irmão começa a economizar, diz, opa, se ele consegue, por que que eu não vou conseguir também? Tem muito de psicologia, né, nessa questão das finanças, da economia, vocês sabem bem disso, né? Então,
Eu acredito que a gente tem caminho, sim, e nesse caso específico é melhor você começar mesmo estando com dívida do que não começar. É isso aí, pessoal. Se você tem dívidas a quitar, faça as contas, descreva as suas entradas e saídas mensais, reflita com calma sobre a sua situação e considere que não existe no mercado atual nenhum investimento que supere as vantagens que você tem e terá no futuro aplicando no plano de previdência da Funsegem. Esperamos que você tenha gostado deste episódio. Aguarde as novidades do próximo podcast Funsegem.